Eu sei, de tantas formas eu tentei achar uma cura para mim. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela presença fraterna em nossa live matutina. Obrigado a você pela presença maravilhosa. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, dia de São Raimundo Nonato. É isso aí, eu sou Daniel Nonato, graças a São Raimundo Nonato. Na verdade, a história da minha vida conta que eu fui Raimundo até eu nascer. A minha mãe dizia que quando ela estava me gerando no ventre, ela dizia para todo mundo que se nascesse um homem, um menino, o nome seria Raimundo Nonato. Aí a pergunta que se fazia, por que Raimundo Nonato? Porque geralmente o Raimundo Nonato é colado com a mãe. Eu quero um filho para ficar colado comigo. E na verdade eu surgi como Daniel Nonato porque meu pai, a minha mãe, para eu nascer, ficou 15 dias internada no hospital em Queimados. Então meu pai, homenageando um médico que fez o parto, né? Foi parto normal. Aí botou Daniel. Então eu sou Daniel Nonato graças ao doutor Daniel, que foi o obstetra que providenciou para que eu viesse fazer a estreia neste mundo, né? Então, hoje é dia de São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato é patrono, é padroeiro, né, dos obstetras, é invocado em caso de gravidez complicada. Tem toda a história de São Raimundo Nonato, que é um santo católico, que sempre lembrado nesse sentido. Pouca gente sabe disso, que São Raimundo Nonato também é patrono, padroeiro, de acordo com as fontes, dos obstetrais. E lembrando que vivemos ainda tempo de pandemia, então são 120 mil mortos, 120 mil mortos, 300 e pouco, 400 e pouco, da Covid-19. Já se fala em reinfecção. Então tomemos cuidado, fiquemos em casa, usemos máscara, usemos álcool em gel, né? É importante a gente estar usando álcool em gel. Também é importante termos em nós essa certeza que o vírus vai passar. Temos que acreditar, ele vai passar. Nós temos que continuar firmes na vigilância, no cuidado, agradecendo já todos os enfermeiros, todas as pessoas que trabalham na área da saúde, que nos ajudam a evitar que essa doença faça mais vítimas. Por enquanto, no Brasil, para dizer forma, por enquanto é uma forma de falar, né? 120 mil mortos, 120 mil famílias enlutecidas em nosso Brasil. E no Brasil, cerca de 3.220.000 pessoas foram infectados pelo vírus da Covid-19. É muita gente, não é isso? E aí temos 120 mil mortos. Realmente as pessoas gostam de fazer de forma positiva e dizem, mas tem aí 3 milhões, 2 milhões de curados. Gente, eu acho que a gente querer enxergar esse tipo de situação, dessa forma que alguns querem colocar, seria num tiroteio dizer assim, olha, teve 10 mortos, mas teve 50 mil tiros disparados. Então, cerca de 49.990 tiros, não acertou ninguém. O ideal é que não tenha tiro nenhum, não é isso? O ideal é que não tenha ninguém infectado. O ideal é que nós achatemos a curva do vírus. E vivemos aí. Ontem eu estive ouvindo e assistindo a missa lá com meu amigo, nosso amigo Padre André, lá da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Outeiro. A pregação está no meu WhatsApp, no meu YouTube, no meu canal do YouTube, também está aqui no Facebook. Então, se você quiser assistir, ele faz uma boa reflexão sobre o evangelho de ontem. Algumas pessoas reclamando, o que houve, Daniel? Você não falou no domingo, você não falou no sábado, está doente? Não estou doente. De vez em quando a gente dá uma parada, refletida, meditada, vivendo tempo de reflexão, de meditação. É importante
a gente também dá uma folga para o povo não merece, né? A gente tem que ter essa consciência. Lembrando que é ano de eleição não adianta me ligar que eu não sou candidato. Essa modinha aí de colocar aí, eu também sou candidato a vereador, pré-candidato a vereador. Não, eu não sou pré-candidato a vereador, nem a prefeito, nem a nada. A minha única candidatura hoje é a salvação. Eu sempre falo que somos todos candidatos à vida eterna. E a única campanha que eu estou fazendo é essa, né? Vivendo aí, tentando viver o evangelho de hoje. E ainda, olhando para esse contexto, e esse contexto é um contexto real, onde temos que superar essa pandemia, temos aí uma denúncia grande, né, contra o nosso atual governador, o Cláudio Castro, e ele fala que ele também está envolvido em rachadinha lá com o seu Márcio Pacheco. Vivemos aí uma situação interessante, uma preocupação de alguns católicos em obter o poder. Outro dia eu ouvia um candidato a vereador dizendo que nós temos que nos organizar para eleger políticos católicos. Eu já penso que nós temos que nos organizar para eleger políticos honestos e trabalhadores, não políticos que querem folgar 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, sessão de meia hora já encerrou. Eu acho que é isso que tem que ser. Não tem como pensar no mundo da política de outro jeito. Tem uma frase de Dom Pedro Calva-Dáliga, e também diz que é Dom Hélio da Câmara. Existe uma discussão que eu não tenho essa fonte fidedigna, mas a frase tem todo o sentido. Se você não gosta de político, ou melhor, de política, quem gosta vai fazer e do jeito deles. Bom dia, vamos nós para o Evangelho de hoje. Senhor Jesus, age com poder, Senhor, aqui, age com poder, age com poder. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 20, ou melhor, 30. Na verdade, a gente, quando fala desse Evangelho, o Evangelho que Jesus inicia seu ministério no Evangelho de Lucas, a gente leu semana passada, esses meses atrás, nós lemos aí o Evangelho de Mateus. Mateus foi nosso texto que nós lemos esses dias. Agora estamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. A pregação de Jesus começa com um rito na sinagoga. Jesus também era ministro da palavra. Jesus também era catequista. Jesus também era evangelista, se compararmos hoje. Geralmente a gente liga Jesus aos maiores ministérios, né, que é o presbiterato, o pastoreio, mas Jesus também era ministro da palavra. Ele não era do grupo ligado aos doutores da lei, não era ligado aos saduceus, fariseus, aos donos de gado e gente, mas ele lia a palavra na sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga era um espaço na comunidade, onde uma comunidade que se reunia 12 homens, formando assim uma sinagoga, onde geralmente por semana cada homem era escolhido para fazer leitura. Então Jesus, ele fazia parte da religião judaica. Então Jesus começa a sua pregação numa sinagoga, proclamando a palavra. Por isso, nesse tempo de pandemia, eu dizia, tão importante como comungar a Eucaristia, o corpo do Senhor, na Igreja Católica, também é importante comungarmos na palavra. Jesus proclama um texto aonde fala sobre libertação, aonde ele fala de libertação. Ele fala claramente no final, a homilia dele bem curta, ele fala bem claro, já se cumpriu. Interessante é que quando ele fala isso, devia ter alguém lá que tinha uma formação teológica mais profunda, devia pregar mais do que todo mundo, ficaram de forma magoada, porque já se cumpriu. O interessante é que Jesus fala sobre o processo de libertação. Ele fala qual é a missão que tem. O interessante é que quando você pega o texto de Lucas, a gente percebe claramente que havia uma necessidade de fazer um culto à pessoa. Jesus, ele não quer hora nenhuma trazer uma doutrina nova. Ele
geralmente ele traz para nós uma novidade atual, porém antiga. O evangelho de hoje, quando ele fala sobre a importância de libertar, o nosso Senhor ensina na sua doutrina que devemos trazer para nós esta vivência, trazer esse espírito que é força, que é amor, que repousa sobre cada um de nós, que nos dá essa graça. A pregação de Jesus traz para nós uma notícia que é necessário vivermos de fato. O apóstolo que prega o reino de Deus, ele não fica preso a uma proposta parada no tempo. Contudo, aquilo que São João Evangelista fala sobre anunciar e sempre anunciar a novidade que é amar ao próximo. Por isso, o Evangelho de hoje traz para nós essa certeza. A nossa missão primeira é libertar, trazer o povo para o processo de libertação, trazer a vista para os cegos, libertar aqueles que estão presos a diversas situações, proclamar a graça de Deus. Mesmo no tempo de pandemia, não tem como a gente viver pela metade a boa nova. Por isso Jesus, ele dá bem claramente que esse tempo já se cumpriu. Por isso ele traz claramente que é necessário olhar para a boa nova. Ele fala sobre a questão de alguns cristãos que vivem a dificuldade. Quando ele começa no versículo 21 dizendo, começou então a dizer, cumpriu-se hoje essa passagem da Escritura. E aí ele traz uma homilia bem fácil, quando ele compara a viúva de Naim. E quando olham para ele, falam, esse não é filho de José? Quando olham para ele, falam assim, nossa, esse cara eu conheço de algum lugar. O Evangelho de hoje traz para nós 3 novidades. A primeira novidade é que Deus não faz distinção de pessoas. Por isso Jesus traz para a gente pelo menos 2 exemplos. A viúva de Naim, quando ela recebe Elias na sua casa, e traz Naamã, o sírio. Quando ele diz, olha, aqueles que não são cristãos, aqueles que não são judeus, também recebem a graça de Deus. A gente, quando invoca para nossas igrejas, para nossas comunidades, uma autoridade de mediar a graça de Deus, de mediar o poder de Deus, quando nós às vezes achamos, por estarmos rezando nas missas, nas celebrações, nos cultos, por lermos a palavra, temos mais ação de Deus em nossas vidas do que aqueles que não frequentam, que não rezam. Jesus nos traz isso. Primeiro ele apresenta a viúva de Naim, que ela recebe a graça de receber Elias. Depois ele traz a cura de Naamã, o sírio. Jesus ele hoje traz para a gente a meditação com 3 profetas bem objetivos. Primeiro ele traz o profeta Isaías, quando ele fala da palavra. Depois ele traz falando sobre Elias, a viúva. Ele traz claramente para a gente a resposta. E ele traz para nós o segundo exemplo, que é Naamã, o sírio. Na verdade, eu estou falando aqui uma besteira, se eu corrigir antes que acabe a nossa live. Na verdade, a viúva de Sarepta, de Sidom, não era uma pessoa do grupo dos judeus, não era do povo hebreu. A viúva de Sarepta, não de Naim. Naim é outro evangelho. Então, a viúva de Sarepta traz para nós uma certeza. Deus vem ao encontro. E quando ele não vem ao encontro, ele manda os seus enviados. Nesse primeiro momento, você tem Elias indo encontrar com a viúva de Sarepta. E nesse caso, a viúva recebe ele bem. Depois nós temos o rei Naamã, o sírio, que vem ao encontro do profeta Eliseu. E aí nós temos uma frase no Evangelho que fala que o bom profeta
não é aceito em sua própria terra. Que possamos nós não ficarmos de acordos políticos com os donos de gado e gente, não ficarmos defendendo os donos das grandes terras. Que possamos nós, como cristãos, estar preocupados em pregar a palavra e que essa palavra nos leve às 3 vertentes: a curar, a libertar, a restaurar a vista. Deus abençoe e nos ajude. São exatamente 8h48. Obrigado a você pela presença fraterna em nossa live. Muito obrigado a você pelo carinho. Eu sou Daniel Nonato. Fique em casa, respeite esse tempo de pandemia. Vamos usar álcool em gel, máscaras. Ainda estamos vivendo um tempo de pandemia. Meu bom dia especial para o meu primo Arlindo Melo. Obrigado, Arlindo, pela sua presença em nossa live. Curta a nossa página, curta nosso canal. Nos ajude divulgando esse vídeo. Vamos juntos propagar a palavra de Deus. Deus nos ajude, nos abençoe. Comente, concorde, discorde. Liberdade total, estamos numa democracia. Fique com Deus. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra